Bom, vamos estudar nessa videoaula as estruturas de dados básicas, né, que nós vamos implementar durante o curso. Então, nesse primeiro momento, vamos estudar nessa videoaula particularmente as estruturas de dados relacionadas a matriz e vetores. Vetores primeiro, né, e depois matriz. Bom, tipos de dados. Os tipos de dados podem ser divididos em simples e estruturados. Observe, as estruturas simples são aquelas que manipulam somente um único valor de cada vez. Então, um vetor, por exemplo, é uma estrutura simples, né? Todos os valores desse tipo de dados são do mesmo tipo, né? São simples. Já os tipos estruturados podem ser manipulados valores de tipos diferentes, né? Então, por exemplo, struct. Então, a gente vai ver direitinho essas definições um pouquinho mais na frente. Os tipos de dados eles podem ser primitivos ou construídos, né? Dizemos que um tipo de dados é primitivo se a própria linguagem define esse tipo de dados. Por exemplo, o inteiro, o real, o char, são tipos de dados primitivos, ou seja, são tipos de dados que o C oferece para que nós possamos trabalhar com esses tipos de dados. Fora isso, existe a possibilidade de a gente também construir alguns tipos de dados. Então, a linguagem C ela possui mecanismos que vão facilitar a criação desses tipos de dados a partir dos dados primitivos. Então, por exemplo, vetor, registro, né, são mecanismos utilizados para a construção de dados. Então, esses tipos de dados construídos eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Os homogêneos são aqueles que agrupam, né, diversas informações, só que essas informações elas sempre são do mesmo tipo. Né? Então, um vetor, por exemplo, é uma estrutura de dado homogênea. Por quê? Porque todos os tipos de cada posição do vetor são iguais, assim como a matriz. Né? São exemplos de estruturas homogêneas. Heterogêneos, então, são aqueles que guardam valores não homogêneos, ou seja, diferentes de um com relação ao outro. Vamos dar o conceito agora de vetores. O que é um vetor? Um vetor é importante essa definição de vetor, principalmente esse vetor que a gente vai estar trabalhando agora, que é um vetor estático, né? E difere do conceito de lista, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que tem a lista dinâmica e a lista estática. O vetor ele tem essa construção. As posições dos elementos dentro do vetor elas são contíguas, os seus tamanhos são homogêneos, ou seja, por isso que também o vetor é um tipo de dado homogêneo, né? E obviamente por ser homogêneo ele tem tamanho definido. Então aqui está um exemplo, né, de uma sintaxe de vetor, certo? E como é que a gente manipula um vetor? Então na aula a gente viu um exercício para manipular vetor. Então aqui eu usei a diretiva de compilação define n10. Esse n, eu vou até usar um n maiúsculo para diferenciar um pouco, né? A gente pode estar utilizando n minúsculo. Então esse n aqui vai definir o tamanho do nosso vetor e agora a gente pode trabalhar com essa variável n. Eu já coloquei aqui no nosso menuzinho, né, aquele menu que a gente fez em sala de aula, mas que você também pode fazer agora e que eu vou colocar disponível no site. Já o menuzinho para opção 1 inserir valor, opção 2 inicializar o vetor e opção 3 mostrar, 0 para sair. Então a inserção no vetor a gente vai utilizar aquela metodologia, né, de solicitar ao usuário qual é a posição que ele vai inserir o valor no vetor. Então vamos solicitar isso aqui.
Então, qual a posição que deseja inserir? E aqui eu dou um scanf. Vamos dar o scanf. Nessa variável que foi que eu criei lá em cima, i. Então aqui a gente verifica se esse valor do i dá para ser usado ou não. Se for maior maior do que n, não vai poder, né? Tem que ser então menor do que n. Aí a gente insere, certo? Então aqui, se for menor do que n, aí a gente vai solicitar para o usuário digitar o valor. Digite o valor a ser inserido. N, aí aqui scanf. Eu posso fazer inserção direta no vetor. Então vou fazer isso, né? Inserção direta, boto o i VT na posição i no comercial, né? E agora eu posso dar uma mensagem dizendo que o valor foi inserido. Deixa eu pôr aqui na posição. Vamos colocar o valor tal aqui, foi inserido na posição tal. E aqui a gente bota, né? VT na posição i, vírgula i. Certo? Então barra n. Pronto. Então aqui ele vai inserir. Vamos dar uma mensagem aqui caso ele não consiga inserir. Aí a gente diz aqui para ele, né? Índice com valor inválido. Barra N. Bom, então, dada a mensagem, né, eu posso inserir esse elemento. Vamos agora para o caso 2, daqui a pouco a gente roda isso, que é inicialização do vetor. Inicialização do vetor consiste a gente em percorrer o vetor. Então, através de um for, eu vou percorrer o vetor, certo? I menor do que n, e mais. A gente vai percorrer o vetor simplesmente colocando valores nulos, valores zeros nesse vetor. Pronto. Então aqui ele faz a inicialização do vetor. Eu posso dar uma mensagem, né, só para não ficar no vazio. Inicialização concluída. Inicialização concluída. E a terceira opção aqui do nosso é mostrar os valores do vetor. E aí essa opção aqui eu vou até copiar, ela é bem similar, né? Só que aqui a gente vai mostrar, né? Então vou dar um printf. Valor. Eu posso até botar assim, né? Posição dizer aqui a posição i e o valor i, vírgula VTI que eles fizeram aqui. Pronto. Então aqui ele vai, vamos botar aqui um barra n, ele vai mostrar os valores da função, do vetor. Bom, então agora vamos compilar e executar o nosso programa. Compilar e executar. Então agora, primeiro vamos inicializar o vetor, que inicializa todo mundo com 0. Posso mostrar, né? Vetor, todo mundo está zerado. E agora eu posso inserir um valor, por exemplo, na posição 1, valor 233, ele dá a mensagem, né?
inserir um novo valor aqui, por exemplo, na posição 7, valor 126. E aí, se eu for mostrar, os valores estão inseridos aqui, ó, nas posições 1 e 7. Bom, então essa é a parte de vetores, né? Vamos agora ver a parte de matrizes. Vetores são matrizes, perdão, são vetores de mais de uma dimensão. Observe que a sintaxe, né, é muito similar à de um vetor, mas você tem aqui como se fosse duas dimensões. E aí você tem as variáveis linha e coluna. Então, vamos fazer uma implementaçãozinha mostrando aqui, por exemplo, como inserir elementos, né, ou inicializar uma matriz. E aqui, por exemplo, mostrando como visualizar os valores dessa matriz, né? Então, três operações que são importantes, tanto em vetores como em matriz, é inserção numa dada posição, inicialização da matriz ou do vetor e, por fim, mostrar os valores da matriz, né? Retornar os valores da matriz e do vetor, né? Posso retornar uma posição específica ou posso mostrar todos os valores da matriz ou do vetor. Vamos olhar o código. Bom, então, no código que eu tinha definido, eu defini aqui anteriormente a linha e a coluna, né, no define, nessa diretiva de compilação, e criei duas variáveis aqui, ó, linha e coluna, e também a matriz linha e coluna. Então agora a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fez, só que na matriz. Né? Inicializar a matriz, valores da matriz. Pronto, então inserir um valor. Bom, inserir um valor um pouquinho diferente porque eu vou precisar da linha e da coluna que a pessoa quer inserir esse valor. Então a gente pode, no printf, solicitando que o usuário insira a linha. Onde deseja inserir o valor, /n, né? Scanf. Então vamos usar aqui o scanf para capturar a linha, onde ele vai inserir uma linha. Aí eu posso também fazer aquela verificação, né? If linha for menor do que linha. Eu posso até continuar aqui fazendo também agora a mesma pergunta para a coluna, né? Copiar aqui para ser mais rápido. Ok, só que insira a coluna. Aqui, col. Então eu posso testar também, né? Se col for menor do que col. Então, observe que eu só estou testando aqui o limite superior, né? O ideal seria a gente testar também o limite inferior. Ou seja, se a pessoa botar -1, pode dar um erro, né? Mas eu só estou testando aqui o limite inferior. Então, nesse momento, eu posso pedir para o usuário inserir o valor. Entendeu? Então, aqui, mesma coisa que a gente fez lá. Insira o valor. Insira o valor. Ops. Insira o valor. E aí eu dou um scanf da mesma forma que demos esse scanf lá no vetor. O pessoal também pode usar o D, tá? Muita gente, eu não uso I, mas o D são similares aí. E aqui, MT, observe que a gente vai botar aqui linha e coluna. Bom, então aqui eu tenho uma inserção, né? A próxima é inicialização da matriz. Então a inicialização da matriz deve ser feita com dois laços, né? Você pode tanto fazer um laço
linha ou coluna primeiro, tá? Nesse caso na inicialização, né? Então já como eu comecei com coluna, coluna tem que ser menor do que col e col mais. Aqui inicializando a coluna, posso botar agora linha igual a 0, linha menor do que linha, esse linha maiúsculo, né? E linha mais, para ele incrementar. Bom, aqui, basta eu colocar o valor da matriz, linha, coluna, recebendo 0. Então aqui inicializou, no final eu posso dar uma mensagem informando ao usuário que finalizou com sucesso. Finalizado com sucesso. Quer dizer, assim a gente espera, né? E o caso 3, eu vou até copiar aqui. Eu acho que aqui eu não botei. Aqui é 0, né? Vamos usar a mesma estrutura para mostrar. Só que aqui eu vou dar um printf, né? Printf. Vamos colocar assim. Aqui é uma coisa interessante para a gente modelar as posições. Eu vou usar o /T, certo? E vou trocar aqui a posição de linha por coluna. Deixar a coluna em cima, a linha em cima e a coluna embaixo. Né? Não foi isso que eu quis fazer. Certo? Agora, eu vou precisar abrir um parênteses aqui. Fechar ele aqui. Então toda vez que ele fizer isso, ele vai colocando nas linhas. E depois eu dou um printf apenas com /n. Para ele pular a linha aqui. De modo que ele fique bem organizado. Esse aqui eu não preciso nessa mensagem. Pronto. Ok. Bom, só corrigindo aqui, né? Que não é isso não. Deixa eu dar uma olhada aqui geral no código antes da gente... Opa, tá, tem uma coisa aqui errada também. Botar o i comercial. Ok, senão dá aquele errozinho chato. Aquele erro de alocação de memória. E agora a gente pode, vamos tentar aqui executar, compilar e executar. Então, olha lá. Vamos primeiro inicializar a matriz, inicializada, depois mostrar os valores. Olha lá, todo mundo zerado. Vou inserir um valor, ele pede primeiro a linha. Eu vou botar aqui linha 3, coluna 3 e vamos botar o valor 123. Inserir linha 4, coluna 4, valor 23. Inserir, então, linha 5, coluna 5, valor 43. Vamos visualizar agora os valores aí colocados, né? Eu botei todos eles na diagonal principal para que vocês observassem. Bom, pessoal, é isso aí sobre matriz e vetores, parte inicial desse conteúdo de estruturas de tipos de dados, né? Tipos de dados. Até a próxima aula.